Buenas noches. Um pouquinho atrasado, mas estou aqui, né? Firme e forte. Deixa eu colocar aqui o relógio para a gente não furar 1 hora, né? Ou pelo menos tentar não furar, se eu colaborar. Pronto. Dá 1 minutinho para o pessoal ir chegando. E você vai se ambientando, vai se empolgando, que hoje você teve overdose de Marco, né? Overdose. Mas é assim mesmo, né? Às vezes dá vontade de entrar, de falar, de conversar, porque esse aqui é o espaço onde eu sou mais eu, onde eu sou mais espontâneo, onde eu não ligo pra nada, eu falo as coisas mesmo. Eu não me chateio. Esse aqui é o meu clube. É o meu cantão e o seu cantão também, né? Tá tudo certo aqui? Tá. Então, é o seu canto e o meu canto, né? E a gente vai se estruturando, vai se fortalecendo. Boa noite pessoal, boa noite. Valeu pela presença, pelo intercâmbio, né? De experiência. Eu não peguei um copo, vou ser obrigado a tomar na garrafinha aqui, ó. Legal, gente. Boa noite. O tema não coube aí, tema novo, né? É um tema, mais uma vez, que vem numa direção de você confiar em você, né? Na verdade, eu permaneço naquilo que compreendi. Boa noite, cartomante das estrelas. Boa noite. Então, né, eu permaneço naquilo que compreendi é o tema novo, mas ele vem junto com todo o outro trabalho que a gente vem fazendo para falar, olha, eu fico, eu confio em mim, é a minha força, minha energia. Por isso esse tema é interessante, né? Ele vai estruturar as frases, vai guiar a meditação guiada, a metáfora hipnótica, os outros instrumentos, né? Tem mais coisa, tá tudo rascunhado aqui do lado, de outras coisas que eu estou usando, que eu estou testando, que eu estou fazendo. Boa noite, para compartilhar com vocês, né? Animação, eu falo sério, mas eu não falo tão sério, né? Não pode ser tão sério. Eu tô com calor, gente. Que coisa. Tava sentindo frio, calor. Vamos lá, né? Vou baixar essa música, parar de enrolar, tomar um golinho d'água. E eu sei que às vezes você pensa assim, nossa, Marcos, você fala sempre a mesma coisa, às vezes, né? Mas aí eu vou te falar assim, bom, você sempre escuta as mesmas coisas ruins por aí. Por que você não reclama? Não é mesmo? É porque, na verdade, a ideia do domingo nosso aqui é relembrar você. Olha, é você, tá bom? Não esquece, criancinha, como diz o Calunga, não esquece, né? Se a semana vai começar, o povo vai te chamar, vão tentar te impressionar, vão falar que você é maluco, que você tá ficando esotérico, que você é muito místico, né? Esse tipo de coisa que eu já escutei, né? Por aí, é místico. A pessoa não sabe, não vê um palmo na frente dela e fica com essas coisas de papagaio de pirata. E o seu trabalho é não ligar, é permanecer naquilo que você compreendeu. Compreendeu? Marco, o que você está falando? De tudo, compreendeu? Você é o criador mesmo? A natureza vai se desestruturar para te provar, para que você saia do medo? Não. Essas coisas têm que ser ditas porque o medo está aí fora, de várias formas, de várias maneiras. O medo é a base da polaridade e aquilo que a gente já conversou com vocês.
O medo gosta de gritar. Calunga já falou assim várias vezes pra gente aqui. O medo grita, o medo é escandaloso. E o bem, ele é silencioso. Mas não é o bem bondosinho, religioso, que você está acostumado. Não. Misturaram tudo. Porque as pessoas que vivem os fenômenos por dentro, quando elas compreendem que elas geram a realidade, que elas estão intimamente ligadas com o resultado de fora, que o jogo é esse mesmo, elas param de criticar as pessoas, param de criticar as coisas porque elas são inteligentes, elas percebem que elas estão mexendo no poder dos outros, mexendo na realidade dela e na dos outros. Porque ela tem crenças, porque ela tem uma visão tacanha do mundo, quando ela pega e critica a criação no formato de criticar alguém, alguma coisa, ela está trazendo, está ligando energeticamente aquela pessoa, está puxando as possibilidades mais horrorosas para confirmar para ela que a vida é uma porcaria e que aquela pessoa é ruim, entendeu? Por isso que confunde com religião, confunde com um monte de coisa, porque a pessoa que está vivendo o fenômeno, ela começa a ficar responsável por ela. E ela vai se aquietando, ela vai se acalmando, porque o preço para se pagar saindo dessa condição é muito alto. Traduz, Marco. Por exemplo, a pessoa está bem, está trabalhando, está se estruturando, entendeu as coisas, está ficando no cantinho dela, está trabalhando, está convivendo, mas não está emitindo opinião, não está espalhando a energia dela para tudo e para todos, não está abrindo o coração dela para qualquer um. A saúde dela está começando a responder, a inspiração vem, uma porta se abre, as coisas começam a se modificar, gente chata que cruzava o caminho dela começa a sumir, desaparecer, daqui a pouco ela cai na besteira de voltar a algum hábito antigo ou ficar lembrando do passado. Aí daqui a 2, 3 dias pega um resfriado. É a virose. Para com essas porcaria, vamos falar claro aqui, aproveitar que é o nosso clube, que aqui a gente pode ser livre, por enquanto ninguém tesourou a gente, e nem vai, tá? Porque eu não acredito mais nessas coisas. Então, entendeu? Você é que desequilibrou sua energia, você estava entrando no negócio, estava entrando numa linha de funcionamento, boa noite, e você se desequilibrou, se deixou levar por alguma bobagem de fora, se impressionou, quis dar um pitaco, quis dar uma opinião, né? Com o coração. Mas eu não posso dar opinião, Marco? Depende. Você está estruturado? Por dentro você está falando assim, tudo para ele, nada para mim, a pessoa acha isso, eu devolvo a pergunta, eu sou inteligente. Você não acha que é assim, assim, assado? A pessoa já acha, ela já tem uma opinião. Entendeu? Você tem que estar ligadão na resposta para não dar seu coração. Cada um vive a partir da sua própria autoconfirmação. E como as pessoas são muito inseguras entre elas têm muita mania de ficar confirmando as ideias delas junto com os outros, para se sentir segura, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa do famoso paradigma, que faz com que as pessoas não se estruturem na sua própria força, na sua própria energia, não se dão valor, um passando machucado para o outro, um pai, uma mãe desestruturada, aqui tem uma família que vai se desestruturando, que vai ensinando machucados, vai empurrando É assim mesmo, não é para culpar eles, é para você interromper essa ladainha com esse trabalho e se voltar-se para si, estruturar, ver que a sua energia está ligada com todo mundo, que você não é frágil, isso tudo é artificial, você comprou essa historinha e aí você está revivendo através da sua projeção, que é natural, que não vai se desestruturar, a não ser que você faça alguma coisa, está revivendo os problemas que você acreditou através das crenças dos outros. Então, na verdade, você está, olha a sacanagem, você está vivendo a vida dos outros através da sua. Entendeu? Então, eu permaneço naquilo que compreendi. Eu estou trazendo todo um contexto para falar, olha, não tem problema, o jogo é esse, tem mentira, tem sacanagem, tem manipulação, e você está aprendendo aqui, cirurgicamente, olha, é assim, não vai criticar. O seu trabalho agora é falar, puxa, será que é assim mesmo? Vou testar, vamos ver, vou ficar mais quieto, vou entender que tudo que eu penso, falo, sinto, faço comigo, liga nessa rede, que as pessoas estão reguladas numa rede de fragilidade,
numa internet viva de fragilidade, uma postura de fragilidade, um sentindo o outro no físico, não é só nas ideias, energia, ideia, não, você está pagando com a sua vida, com a sua vitalidade, com a sua inspiração, com tudo. Então você dá uma tesouradinha, dá uma afastadinha, dá uma desculpa de peidorreiro, tô fazendo uma experiência, mas você não vem no domingo, você não vem, compartilhar das porcarias que a gente faz aqui, você tá ficando estranho, olha, eu tô num trabalho, eu tô fazendo uma experiência comigo, eu quero entender umas coisas sobre sensibilidade, ser humano, então eu tô fazendo uma experiência. Ou se não quiser falar nada, não fala, até mente, porque não tem mentira. O Calunga falou assim, se for para defender sua energia, tá valendo quase tudo. Só não vale matar, mas tá valendo quase tudo. Essa moral que tem por aí fora é uma moral de seu barriga, entendeu? É moral de robozinho, para botar você no joguinho de volta, para te cobrar, para falar que você é esquisitinho e volta pro formato, porque senão você vai estranho e vou falar mal de você, não pode falar mal de você. Para, né? Tudo robô, falando mal um do outro. Que ilusão. O povo tem uma ilusão. A vida tá um tédio para essas pessoas. Você acha que elas fazem o quê? Elas só falam mal um do outro. Elas não têm outro programa. Entendeu? Porque a vida vai apertando, vai apertando e vira uma porcaria. Entendeu? Por isso que tem um clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, né? Esse desrespeito, essa coisa desregrada de um falando mal do outro. Por quê? Um vai jogando porcaria em cima do outro e o intercâmbio é do negativo. E acha bonito, acha engraçado, faz piada, né? Degradando as relações dentro de um modelo de fraqueza, um jogando o outro no bueiro, né? E um falando mal do outro. É assim que convivem as pessoas. Aí, claro, seu universo interior, ninguém fala essas coisas, né, gente? Eu falo aqui, escancaro mesmo. O universo tá uma porcaria, a família tá uma bosta, mas sempre tem uma outra, né? Os amigos, a situação. Aí você vai numa festa, o que acontece depois? Todo mundo fala mal um do outro separado, mas fala mal. Você não viu o cabelo daquela? Você não viu o bafo do outro? Você não viu o sovaco daquele? Você não viu o penteado do outro? É isso. Por quê? Porque a vida tá uma merda. Não tem um occupy yourself. As pessoas não se ocupam de si. Não tem perspectiva, não tem projeto, não tem inspiração. É porcaria com porcaria. Marcos, você tá bravo? Não, quero que você enxergue que é tudo igual, entendeu? E que você não perde nada sendo corajoso, caindo fora dessa lambança e tentando descobrir se você tá perdendo sua vida só porque copia eles. Entendeu? Então, você, mas é à toa, por isso que a gente fala. O sistema ele é muito delicado. Uma parte sua não quer saber dessas coisas que a gente revela aqui. Uma parte sua não quer saber que você é médium de verdade e que você andou doente porque andou pegando energia dos outros, acreditando nas crenças dos outros, se nivelando por baixo, fragilizando o seu ser, jogando sua vitalidade tudo fora por causa dessa porcaria toda aí, né? E aí uma parte sua falou, porra, mas eu fiquei 30 anos, 40 anos, 50 anos desse jeito. Não é possível que tá todo mundo viajando na maionese. Será que não é possível? Será que você não achou? Foi muito boa a aula de hoje à tarde, né, que a gente conversou. Foi muito legal porque teve uns exemplinhos, né? Será que você não achou a saída do hospício? Só tem um jeitão de descobrir. Dando uma cortada, aprendendo que é delicado. Quando você faz muita força para um lado, tem o outro que você está correndo numa encrenca. Por isso que a gente fala assim, nada disso. Saiba o que você está fazendo. Você está fazendo uma pesquisa, uma escolha. Você não está falando mal do paradigma para destruir o paradigma. Não. Para discernir, para entender que você comprou um modelo de fragilidade e que ele se replica na sua vida e autoconfirma. Então, eu sou uma pessoa doente. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo para você. Estou dizendo para você que você não se conhece completamente. Mas nem 5%. Nem 5%. Isso rouba a vida de tal forma que se você tem uma ideia de doença, de problema de saúde, de problema de vida, que se você der uma cortada na raiz, você vai ver a coisa mudar na sua cara. Vai ser um bofetão que você vai perder até o rumo. Né? Então uma parte sua fala assim, puxa, então tá na minha mão. Então o poder tá na minha mão, mas o problema também. Por quê? Tem que fazer isso com calma,
com um olhar científico. Eu vou ver, provar para ver o que vai acontecer. Porque se você faz correndo para se salvar, se você entra nesse trabalho de autoconhecimento correndo para se salvar, quer dizer que você está alimentando um grande medo na outra ponta. Então sua energia está dando reboot. Você está fugindo, seu coração ainda está palpitando. A motivação pela qual você está fazendo o que você está fazendo, usando o gatilho de poder ou qualquer outro instrumento aqui, ainda é um medo, ainda é, entendeu? Problema. Tenho que fugir de um grande problema, tenho que fugir de uma grande conspiração. Aí é o tiro no pé. Faça isso. Tem coisa, tem sacanagem, tem um monte de coisa. Mas você não precisa sair com urgência, você só precisa dar o primeiro passo. Um dia por vez, um pouco por dia, sempre no agora. Né? A gente tem um lema aqui, né? De dentro para fora, de fora para dentro, um pouco por dia, um dia por vez, sempre no agora. Para você sempre se ancorar no agora e se concentrar nas coisas do agora. Aos pouquinhos você vai mudando decisão, né? Olhando a motivação pela qual você está fazendo suas coisas. Você vai escolher uma coisa, né? No seu dia a dia, qualquer coisa, corriqueira. Qual que é a mensagem? Você está fazendo no medo? A pergunta é simples, tá? Sempre que você fizer uma escolha, sempre que você fizer um convite para alguém, ou receber um convite, é assim, estou fazendo porque gosto ou porque tenho medo? Estou fazendo porque quero ou porque quero agradar alguém? Perguntas simples, para você extrair na base do seu comportamento o que é que você está fazendo com você no agora. Isso é decisivo, isso é postura, isso é energia. Energia é aquilo que você faz com você no agora. São as mensagens que a sua força lê a respeito de você mesmo. É assim que a multidimensionalidade se manifesta para você se você deixar parar de ser o mesmo tonto. Parar de ser sempre o mesmo. O mesmo provoca os mesmos fenômenos. Uma coisa importante, interessante que eu falei hoje à tarde, que eu não havia falado, apesar de falar sempre coisas, mas sempre vem insight, sempre vem inspiração, é assim, um vai confirmando o outro. Se você tem uma fábrica de robozinho, que fica tudo programinha, um monte de consciência, que é múltipla, mas uniformizada, um confirmando o outro, quer dizer, qual que é a diferença da experiência? Dentro dessa fábrica de maluco? Nenhuma. Então, mas ainda assim acontece, né, gente? Se fosse assim, também não ia ter um monte de coisa furo na água. Mas o que eu quero dizer é que no horizonte da normalidade, que é uma expressão nossa aqui, que é assim, as relações mais próximas de você são as que mais se repetem. Elas têm um padrão de comportamento muito parecido. Então, elas ficam confirmando as coisas, as crenças. E tudo na base do medo. Tudo na raiz tem o medo. A maioria. É um grande... tem que sofrer. Por quê? Tem que sofrer para merecer. Que aí tem o fundo que faz a forma. O outro conceito nosso aqui. Que é, por exemplo, né, a gente rouba uns conceitos, faz uma engenharia e joga para dentro do trabalho. O fundo que faz a forma saiu da arte. Sempre numa obra de arte tem um elemento principal e tem um fundo que compõe a obra. Imagina uma obra de arte, um quadro sem o fundo. Né? É diferente. Então tem um cenário atrás que compõe a obra principal. Na sua vida, você é a sua obra principal. O fundo que faz a sua forma são as suas histórias, a sua vida que te trouxe até esta telinha do dia de hoje. O fundo que faz a forma é isso. Você trouxe uma história, trouxe um conteúdo e que te trouxe até esse momento, mas não é você. Nesse trabalho, você mantém a consciência do que você está fazendo, das escolhas que você faz no agora, de como você faz essas escolhas, baseado no que, lembrando que você que projeta. E que as sombras são reflexos da sua personalidade, que você não trabalhou do passado, que te afastam da potencialidade máxima que você realmente é. Que te afastam da sua sensibilidade, que te afastam da sua mediunidade mais escancarada, digamos assim, que manda sinais físicos para você, que te manda aqueles arrepios, que te manda aquelas sensações, que te manda recados, ou até vozes. Entendeu? Entendeu? Pode acontecer. Comigo já aconteceu, eu escutei umas vozes assim, que não era minha, opa, que porra é essa? Mas isso foi muito lá atrás.
né? Quando eu estava muito assim, monge urbano, muito isolado na minha mesmo, trabalhava e sumia, trabalhava e desaparecia, trabalhava e estudava. Não fazia mais nada, né? Porque eu percebi a sacanagem, falei, agora eu vou sacanear ao contrário. Vou criar uma escola que vai lobotizar as pessoas para ter poder. Vou fazer a cirurgia cirúrgica na cabeça dela, falar assim, você que manda, você é foda, você acredita em você, faz, entendeu? Essa que é a nossa escola, nosso clube. Que todo domingo chega para você e fala, ó, fique esperto, não tenha medo, não critique. É de escola. De escola que de escola. Tudo que você dá atenção cresce, tudo que você cola, cola em você. Tudo que ó, entendeu? Tudo que você cola em você. Então, aí por isso que confunde. Olha para uma pessoa assim, fala, é louquinho, alienado. Não, eu não quero sua porcaria. Toda vez que alguém te chamar de doido, toda vez que alguém olhar para você e falar, nossa, isso aí não vê mais jornal, não vê mais notícia, não vê mais jogo, não acompanha nada, não acompanha ninguém, não fala mal do Brasil, não fala mal das pessoas, eu acho que ele quer ser santo. Você olha para a cara da pessoa e fala assim, não quero ir para a mesma rua que você está indo. Eu não quero, sabe? Você está indo para um lugar ruim, vai sozinho. Eu não vou ser levado. E é complicado, porque como a gente foi criado criancinha, vem para essa experiência sem lembrar de nada, com um bando de gente maluca em volta, tudo ignorante de si, não é culpa deles, é assim que é o jogo, esquece de tudo e um vai passando machucado para o outro. O que acontece com a criancinha que a gente conversou hoje à tarde? A criancinha, machucada, chateada, querendo aprovação, tá aí com você. Por isso que você fica irritado. Quando alguém te provoca, quando alguém tenta colocar em você uma coisa falando assim que você não tem valor. Quem que é aquela pessoa, meu Deus? Ó quem é aquela pessoa, ó. Robozinho. Entendeu? Tem que dar uma forçada de barra para você lembrar. Fala, puxa, é um jegue. Por que eu estou incomodado? Por que eu quero me fazer valer para gente que não quer ver nada? Para gente que não vê um palmo na frente. Por que é que eu me incomodo com gente que não vê um palmo na frente? Que não quer saber de nada, só quer empurrar a vida com a barriga. Entendeu? Tem que falar essas coisas, porque você veio de um paradigma, eu também vim. Você veio de uma confusão, uma mistura entre as emoções, as palavras, as atitudes, tudo desalinhado, tudo ligado em rede, com um monte de maluco, você sentindo, passando mal, caindo pelas tabelas, tomando remédio, fazendo um monte de maluquice, às vezes fica, né, se for um hipermédium, fica hipocondríaco, porque sente tudo, sente todos, dói tudo, aí tem que tomar um monte de remédio, encher a cara de remédio para parar de sentir dor, né? Uma baita de uma confusão, gente falando de luz no céu, reptiliano, um monte de coisa, e você aí, um rato na existência. Não é assim que funciona. Entendeu? E se você, mais um conselho do Marco, se você está nesse trabalho e você está com uns Baxundum aí, uns livros ruins, falando de assombração, falando de coisa, pega isso daí, tranca numa gaveta, esquece esse negócio. E começa a falar, eu que mando, porque a sensibilidade vai voltar e você precisa entender que quem manda é você. Ninguém faz nada sem a sua permissão nessa vida. Eu tenho que reforçar isso tudo, porque qual que é o tema? Né? Eu permaneço naquilo que compreendi. Então eu estou passando a compreensão para vocês num outro ângulo de um trabalho que reverte tudo. E o dia a dia fica lá, vem pra cá, vem pros trouxa, vem, senta no banco dos burros, olha, tem um monte de burro aqui, você querendo ser diferente? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é para sair da fila dos tontos? Valeu pelo presente aí. Eu vou falando, não presto muita atenção, tá, gente? Depois eu dou uma voltada, se tiver pergunta, tudo a gente conversa, mas vem vindo o fluxo, eu preciso falar, né? Então, mexe com o ego, mexe com os pontos fracos. Por isso o gatilho de poder, para você ter consciência. Por que faz isso? Porque é a sombra, é a criancinha, está lá dentro de você, ninguém vê, nem você vê. Nem você vê, mas a natureza vê. E a natureza utiliza esse recurso de dar aquele estímulo, né? O Calunga fala de estímulo, né?
pimenta dos outros é refresco. Essa que é a verdade, né? A natureza não tá nem aí para você. Ela dá risada, né? A vida, a natureza, a consciência, tudo é bonito para a vida. Tudo é bonito para a consciência. As coisas mais absurdas que o ser humano pensa que é horroroso, para a vida é tudo maravilhoso. Tudo é expressão da criatividade da vida. Então a criancinha está lá dentro machucada, pedindo atenção, pedindo um carinho, pedindo um colo. Normal, é coisa do ser humano. Não tem problema isso. O problema é que porque a gente não conhece como as coisas funcionam, a gente interpreta mal. Por que a gente interpreta mal? A gente faz escolhas nessa má interpretação. A gente tem reações, presta atenção que isso é importante, reações baseadas nessa má interpretação. E a gente faz um rolo por causa disso, porque não entende como funciona. A gente está num corpo de adulto, mais uma psique de criança. E a sombra que te afasta da potência, da luz, da energia, daquilo que vai fazer você, de repente, sei lá, entendeu? Tá meditando e ter consciência de um outro plano dimensional, te trazendo uma outra ideia, mostrando uma situação futura que de repente é daqui 2 horas, mas de repente sua consciência foi deslocada no tempo e espaço para ver de outra maneira um monte de coisa que pode acontecer. Só que não acontece, entendeu? Por quê? Porque você está fechado num sistema que diz que você não é nada. E a criancinha lá te afastando dessa potência. Várias coisas podem acontecer por causa dessa potência que você já é. Mas as sombras são as camadas que te afastam dessa condição. Entendeu? Então, sombra não é agressão. Sombra não é sacanagem da vida com você. Sombra é problema de relacionamento, problema de dinheiro, problema de saúde, achando que você é imperfeito, que você é um problemático, que você é coisa ruim da vida, que a vida errou. Você tem alguma fórmula mágica, né? Alguma coisa, né? Um parâmetro para dizer o que é certo para a vida. Olha como o ser humano ficou doido. Ah, isso não pode. Tudo pode, você não entendeu ainda que pode? Tudo, meu Deus do céu, aparece de tudo nesse mundo. Por isso que a gente fala, larga o mundo para o mundo te largar. Larga as coisas para as coisas te largar. Larga a energia das pessoas para essa energia te largar. Para a internet viva se voltar para você. Para a criança machucada parar de te atrapalhar nessa vida. E vai continuar. Ela vai continuar te atrapalhando. Por isso o gatilho de poder, para você enxergar essas coisas todas que eu estou falando e falar, puxa, sofri uma lavagem cerebral, sofri uma hipnose, eu não faço ideia de quem eu sou. Quando apareceu um problema, quando apareceu uma situação para te incomodar, uma provocação, você faz uma intervenção para isso morrer. Porque planta sem água não vive. E a água quem está dando é você. Só que você não se atinou, ninguém te explicou direito, ninguém te colocou um esquema fácil, claro de você ler, para você fazer alguma coisa com isso de verdade. Para ir experimentando, na frequência. Adorei, Calunga é foda mesmo. Na frequência, porque todo dia esse povo tá aí batendo na sua cabeça, falando que você é um louco, esse trabalho é coisa de doido, o normal é cair pelas tabelas, tem que sofrer para viver, tem que matar um leão por dia, porque isso que é bonito, vire um neurótico, né? Seja um chato, acorde chateando todo mundo e você mesmo. Precisa de um inferno vivendo desse jeito? Não precisa, né? A cabeça das pessoas já é um inferno. Não é? Ninguém se dá paz, ninguém é espontâneo, ninguém é, sabe, solta. Não, é sempre na pressão, é sempre no estresse. Porque tem que matar um leão por dia, porque lá no fundo tem a religião cobrando de você que você seja um bom menino, uma boa menina. Né? Sacanagem total, total, total. Se você não assistiu a live de hoje à tarde, já está publicada aqui no perfil e já está publicada no YouTube. Né? Mexe um pouquinho nessas coisas de religião, porque tem que falar, gente, não dá para misturar as coisas. Né? Se você quer expandir a consciência e quer ser bonitinho, desculpa, não combina. Não combina. Não combina. Porque você está em várias faixas de consciência. Nesse planeta tem de tudo. Tem gente muito avançada, muito legal, e tem gente péssima. E tudo faz parte da natureza. Você vai misturar tudo, né? O ladrão vai te assaltar e você dá outra face. Tá? Tem um monte de coisa misturada aí, tá? Não quero entrar nessas coisas, mas estou querendo dizer só que tem um modelo de bonzinho, tem um modelo da criança machucada,
Tem aquela criança perdida que quer ser aceita, quer se enturmar. Que nem uma escolinha. Quer se enturmar com quem, meu Deus do céu? Não é? Vai se enturmar com quem? Você tem que escolher, meu filho. Tem que escolher. Não dá para você se jogar nesse mar de piranha, né? Mar de tubarão. A coisa é pra gente forte. Esse trabalho é pra gente forte, que quer a verdade é que você é potência, que você é luz, que você é sensível, que ninguém te explicou como funciona a mediunidade de verdade. O espírita adora falar, ai, todos somos médios, mas primeiro você tem que ir lá no centro espírita para fazer o curso de médium. Isso é um curso de tonto, isso que você vai fazer lá. É muito mais fácil você pegar aqui e falar, puxa, eu já tô sofrendo a consequência de não saber disso. Você já está sofrendo a consequência de não saber como lidar com isso. Você não tem que fazer um curso de médico, você tem que fazer um curso de desintoxicação. Ai, meu Deus do céu. Você precisa fazer um curso de desintoxicação. É isso que isso aqui é. Tá bom? Adora, os caras adoram. Vai fazer uma escolinha. Não, você não tem que fazer escolinha não. Você tem que sair fora deles. Corre. Corre que eles não sabem nada. Sacanagem, né? Eu falar assim, mas é verdade. Foi muito importante o trabalho de certas pessoas. Tem vida após a morte. Tem a sua importância, tá tudo certo. Mas esse trabalho não compactua com isso. Não compactua com patuá, né? Com macumbinha. Não. Você é o negócio. Você pode emanar, você pode programar as coisas, mas é você. Você pode andar com cristal, mas não é o cristal, é você. É a sua crença no cristal, é a sua crença na aguinha, é a sua crença na arruda, é a sua crença na pimenta. É você, não é a pimenta. Não é nada, é você. É você com crença falando, isso funciona. Olha, tantas pessoas, né? A pesquisa indica, por exemplo, olha, eu estou puxando várias coisas e jogando no mesmo lugar porque é assim que funciona. As pesquisas indicam que tantas pessoas reagiram de tal forma. Aí sua consciência fala, um grande número de pessoas comprovou. É verdade. Autoconfirmativo, criatura. Uma pessoa fica confirmando na outra, vivendo na outra, impressionando a outra e vai se espalhando. Experimenta sair da fila. O Marco está trazendo a verdade. Vai no seu tempo, na sua coisa, faz experiência. Não é uma questão de verdade ou mentira. É uma questão de abrir uma brecha para você ter um pulo consciencial, material, emocional, sensório, mediúnico, tudo. É uma questão de você abrir uma brecha, tomar um atalho nessa escola da consciência, onde, na verdade, o jogo é você voltar para casa. Você não vai morrer, mas você vai se aliar a essa energia que vai te trazer inspiração, saúde, prosperidade, vai te trazer mais qualidade de vida, menos medo, menos palpitação no coração, porque está tudo cheio de medo. Entendeu? Sacou? Enfim. Por que você está falando tudo isso? Eu permaneço naquilo que compreendi. Estou tentando fazer você compreender. Quem já está aqui e quem é novo, que existe um trabalho que te estrutura numa postura do dia a dia, no agora, de uma maneira diferente, que você precisa sustentar, porque o paradigma sustenta. É todo dia um palhaço lá. Você não é nada, você é um trouxa, você é um trouxa, você é um trouxa, você é fraco, você é doente, você vai ficar doente, eu vou ficar doente, você também vai. Entendeu? Então, você precisa fazer isso com você. Você precisa ser seu amigo. Você, na hora do problema, na hora que a coisa pega e aperta, no dia a dia, você tem que falar para você, calma, observador, calma, observador. Tem múltipla dimensão, tem gente que está nova aqui que não entende isso, eu vou falar. Eu, com a minha esposa, a gente já viveu fenômenos multidimensionais de forma consciente, lúcida, no dia a dia. A natureza mostra a cara dela. Aliás, teve um agora, hoje, que a minha esposa me contou, ela não tinha me falado, tá? Eu vou contar para vocês, tem que compartilhar. É o único lugar que eu posso compartilhar aqui, né? Que vocês, inclusive, precisam compreender certas coisas que vai começar a expandir consciência, vai começar a voltar a sensibilidade. E muita gente tem projeção astral espontânea. Eu tive muitas lá atrás. Eu tive muita projeção de consciência.
espontâneo. Eu não fiz porque eu quis. Quando eu fui ver, eu já estava rolando fora do corpo, vendo a casa de fora, voando. Eu morava em São Paulo, né, gente? Voando em cima da Pacaembu. Ó, uma dica para vocês. Quando tiver... porque vai acontecer. É normal que aconteça. Você está voltando para você, está voltando para casa, então vai acontecer. Quando você tiver... Deixa a vida te levar, tá? Não seja ansioso. Eu não fui ansioso, aconteceu espontaneamente. Então, vai experimentando. O gostoso é o caminho, não é um objetivo. Então, você vai ter projeção de consciência. Uma coisa importante, para você diferenciar a projeção da consciência com sonho. Projeção da consciência, você sente muito bem as coisas. Você sente, você vê, a experiência é muito sensória. Ela não é diferente do sonho onírico, que fica só uma coisa, acho que foi um sonho. Não, quando você tem uma projeção de consciência, você sabe que foi. Porque você sentiu o vento passar, você sentiu o calor das coisas, o calor da luz, as emoções mudam na projeção de consciência, entendeu? Então, vai acontecer isso com vocês, que é normal que aconteça, porque todo mundo pode, todo mundo tem, todo mundo já faz, na verdade, né? Mas você vai começar a lembrar. O que acontece, gente? Quando a pessoa está muito frequenciada, na baixa frequência, na crença do populacho, na crença do paradigma, isso é bom que se fale também. Mas, Marco, por que eu não lembro? Porque você, quando você é projetado, você leva com você tudo que você é, todas as suas crenças, tudo que você pensa, os seus hábitos mentais. Então, por que você vai lembrar de uma coisa que não se aproveita para nada? Tudo que você dá atenção cresce. Tudo que você liga, se liga em você. Se no dia a dia você não liga para a qualidade daquilo que você presta atenção, se não é algo que eleva você, que te anima, que é, por exemplo, arte, tecnologia, talentos, uma coisa que... Se não é assuntos que elevam a sua humanidade para um novo patamar de consciência, é coisa bobagem, é coisa chula, é para lá que você vai encontrar as pessoas nesse ambiente, vai repetir a mesma coisa que você esconde de todo mundo na sua mente, você vai repetir no astral. Então você não lembra, você acaba não lembrando. Muitas vezes acontece isso. A pessoa fala, não, mas eu vou fazer missões maravilhosas, né? Não é assim, gente, não é. Aquilo que você é aquilo que liga em você. Aquilo que você liga, se liga em você. Fácil assim, literal. Então, quando você começa a elevar um pouquinho a qualidade daquilo que você está prestando atenção, começa a cuidar de você, do seu corpo, faz uma profissão que você gosta, uma atividade que você ama, para de ficar repetindo os modelos, os padrões, você se habilita a começar a ter uma expansão de consciência, e aí talvez, quando você tiver uma projeção de consciência, vai ser uma coisa legal, vai ser alguém te ensinando a voar, vai ser coisas que te elevam. Aí você vai lembrar, entendeu? Aí a coisa de lembrar da projeção fica mais forte. Marco, por que você está falando disso? Porque eu ia falar de multidimensionalidade. E eu ia explicar para vocês que a Fê, minha esposa, ela teve uma experiência de multidimensionalidade. E não é a primeira vez que isso acontece. E ela sabe distinguir. Uma coisa é um sonho. E teve alguns sinais nessa situação. De ontem para hoje, estava dormindo, acordou no mesmo cenário, acordou, não acordou nada, ela tomou consciência em outra realidade. Por que era outra realidade? Porque tem um cachorrinho. A gente tem acho que não dá para vocês verem. A gente tem um porta-retrato aqui, que tinha um cachorrinho nosso que já desencarnou, né? Nesta realidade ele não estava desencarnado. A mãe da Fê tinha desencarnado e o cachorrinho tinha vindo pra gente. Na nossa realidade aqui que eu estou conversando com você, ele não está mais, ele já desencarnou. Mas na realidade que ela tomou consciência, ela abriu os olhos, a gente estava no mesmo ambiente, com os nossos caramelos, mas esse cachorrinho. E ao invés dela ter a reação, porque ela já teve outras reações, emocional, de abraçar, de beijar, ai que maravilha. Não, ela agiu como se ele já estivesse ali. Puxa, a gente tem que levar ele no pet shop. Me acordou, porque eu estava dormindo. Me acordou naquela situação, mas eu estava meio dormindo. Ela falou, mas a gente tem que levar ele para tomar um banho e tal. Ele está com o pelinho muito cheio de nó. Ela não teve a reação que ela já tinha outras vezes, né? Então, aí, de repente ela acordou de novo e estava a gente.
no mesmo ambiente. Então, acontece, entendeu? Ela sentiu a luz, sentiu o pelinho dele, o tato muito forte, as coisas muito fortes, muito sinal de realidade. Então ela foi em uma outra paralela, onde o bichinho ainda estava vivo e veio pra gente depois. Porque ele fazia companhia para a mãe dela antes, antes da gente casar, tudo, né? Mas aí a gente casou e levou ele nessa realidade, a gente levou junto. Nessa que ela acessou, não. A mãe dela tinha desencarnado e depois a gente ficou com o bichinho. É louco, gente, é louco. É a vida. A vida tem várias possibilidades, tem multidimensionalidade. E ela não vai se manifestar para você se você não for diferente. Então, quando você estiver na sua e receber provocação, receber encheção de saco, saiba que é um povo te chamando de volta para o mesmo modelo. Sustenta, alimenta, assiste os vídeos, faz o gatilho de poder quando vier encrenca. É a criancinha, é aquela criancinha querendo, né, um colinho. E você tem que entender que acabou essa história, porque se você der lenha para a fogueira não apaga. Você está jogando mais álcool. Vamos curar a criança interior. Ela está roubando a sua vida de você. Você não é você, você é você com a força da natureza. Você, Marco, não é só Marco, é Marco junto com o todo. Vai tomar café? É o todo tomando café. É o todo tomando café. Você é uma célula, uma sonda multidimensional que foi atirada na existência porque você quis, porque você e o todo são a mesma coisa, e o todo falou, eu quero viver numa simulação holográfica muito louca aqui, que todo mundo compartilha, além de compartilhar, além de ter internet em rede, ainda tem multidimensionalidade. Então você vê o tamanho desse negócio, que a cabeça não acompanha. A gente tenta passar aqui de uma maneira didática para você tentar compreender mais ou menos as ideias, mas o importante é praticar, o importante é sentir, o importante é viver, o importante é você pegar a sua mediunidade na sua mão e tirar desse povo, dessa lambança, dessa bagunça. Entendeu? Para você sentir na pele e nunca mais você vai ser enganado. Deixa eu tomar um gole d'água. Então, Robson, agora eu consegui ler. Por que escolhemos algo negativo? A brincadeira, o todo acha que é uma brincadeira. Você tá puto da vida, mas o todo não. Ele acha que isso é legal. Por quê? Porque ele sai do mundo abstrato. Robson, me acompanha. O mundo potencial, o vácuo quântico. Eu odeio essas... O Calunga detesta, né? O vácuo quântico, o que é? O abstrato não é um ser humano, é um estado de consciência teórico, vamos colocar assim. É o vazio. Imagina o espaço vazio. Sai do espaço vazio para o mundo simulatório. Aí, a brincadeira é o seguinte, eu vou atirar essas sondas multidimensionais para viver experiências, para contar histórias, para mim mesmo, que sou o mundo potencial. E através dos obstáculos, das ilusões, eu vou desenvolvendo talentos, vou brincando na existência, criando coisas, às vezes uma dificuldade, por exemplo, um inventor muitas vezes, ele cria algo para superar um problema que ele mesmo tem, só para fazer você brincar com a imaginação, entendeu? De um modo geral. Eu tenho um problema, eu quero resolver uma questão. Criativamente, ele vai atrás de uma solução nesse nosso mundo, nessa nossa simulação, desenvolvendo capacidades, talentos, entendeu? Isso eu estou botando de um jeito positivo para você entender. Agora vamos colocar de um outro jeito, um jeito religioso. Eu fui maldoso, eu taquei uma pedra em Jesus quando ele estava andando, então eu mereço ficar sofrendo para todo sempre, porque ele veio aqui para nos salvar. Que bonitinho. Quem contou essa história contou tudo distorcido, que é para você acreditar nisso, chegar no astral, cair com um bando de cristão, você não se engane, os afins se encontram, né? A realidade simulada se encontra na mesma faixa,
fazendo você reencarnar, né? E fora as outras versões que você tem, que também vão acreditando, vão jogando informação nessa nuvem, digamos assim, né? É muito interessante, porque nós temos aqui muitas coisas, muitas tecnologias, que na verdade são uma simulação das nossas próprias capacidades. Então, a nuvem também é uma coisa muito interessante de você pensar como um exemplo. A nuvem é o potencial, é onde tudo se acumula, todo conhecimento, toda dificuldade, toda facilidade, toda guerra, toda tristeza, toda alegria, tudo. E tudo criativamente sendo jogado em várias situações, para quê? Para voltar para a origem. É um jogo, Robson. E a gente faz isso sem saber, a gente cai aqui no esquecimento, Maia, ilusão, o nome que você quiser dar, para enxergar as sombras, as dificuldades, na maneira que a gente vai ensinando vocês aqui. Olha, não é sacanagem da vida. Você pode ter achado no astral que você devia ser punido porque jogou uma pedra em Jesus, por exemplo, né? Mas ele sabia o que estava fazendo e ele controla a gravidade. Então você... Depois a gente conversa sobre essas coisas. Tem muita coisa de trouxa, tá na cara de todo mundo e ninguém vê. Enfim, ele sabia o que estava fazendo, não é besta. Se eu estou falando que você acessa multidimensionalidade, você imagina Jesus. Então, distorceram tudo, que é para você virar um tonto do universo, você, eu e todo mundo, achando que tem que pagar pecado, pagar alguma coisa, que só tem mérito se você sofrer, que aí um dia você vai ser reconhecido. Parabéns, você sofreu tanto para conseguir. Se as pessoas soubessem, porque eu também fui um processo, eu também fui aprendendo na prática. O Calunga nunca dá nada de graça para ninguém. Nenhum desses espíritos que trabalham com a gente não dá de graça. É você, com a sua vontade, com a sua maturidade consciencial, que tem que dar o passo para fora. Ninguém é obrigado. Não se trata de agressão. Uma das coisas que a gente fala aqui, falando na aula, é assim, não é agressão. Você não está se rejeitando, você não está rejeitando quem você é. Você está voltando a conhecer quem você é. Você está fazendo uma escolha consciente. Você não está mais rejeitando a sua criança interior. Você está botando ordem. Você fala, porra, tá vindo uma sombra de um desvalor. Quando eu era criancinha, meu pai falou que eu não fazia nada, que eu não valia nada, que eu não tinha talento. E aí começa esse negócio na sua vida atual. Você adulto, enfrentando um monte de dificuldade, querendo te trazer essa mensagem como sempre. Qual a reação que você sempre tem? Por que isso sempre volta na sua vida? Porque a questão não está resolvida. A ilusão, a volta para a consciência, a volta para o potencial maior que você pode expressar dentro da simulação, está sendo, vamos dizer assim, são obstáculos que a gente coloca sem saber como funciona, e quando a gente não lida com eles de uma maneira mais verdadeira, mais consciente, eles continuam voltando. Que é a criancinha, que é você querendo se enturmar na turma de jegue. Eu estou brincando assim, mas não estou. Entendeu? Porque as pessoas querem... Aqui é o nosso clube. Se dê por contente com isso, ponto, e acabou. Se acontecer alguma coisa diferente, escreve nos comentários aí que a gente traz para a aula, conversa, tiver dúvida, conversa. Mas, assim, existe uma necessidade, por causa do paradigma, de se enturmar, porque a criança foi machucada. Você quer achar as pessoas que também te ama, que também te entende, que te compreende. Você não se compreende. Ai, meu Deus do céu. Eu achando que eu estou indo bem, de repente me vem um negócio. Você não se compreende. E essa necessidade é uma distorção do paradigma, que também tem a ver com uma distorção do domingo à noite. Domingo à noite bate aquela crise existencial, falando, meu Deus, vai começar tudo de novo, que porcaria, meu Deus do céu, ai, que angústia, eu estou fazendo da minha vida o que eu não gosto, eu odeio, Marco. Vem com a gente, tá? Vem essa angústia, é uma distorção, é um chamado da sua alma. Mas o que você acha? Que é um chamado da padaria. Você vai lá na padaria, enche a boca de pizza, né? De sonho de valsa, come, né? Que começa a ansiedade. Aí distorce o seu comportamento, distorce o jeitão que você é. Por quê? Porque você sente uma necessidade de acolhimento. É a criança sacaneando você. E, na verdade, isso daí é um chamado da alma. Olha para você, olha para a sua essência, você tem potencial, olha para o mundo, tem um monte de exemplo por aí, gente que não devia estar andando, está andando, tem um monte de gente manifestando coisa que não se explica.
Olha, tem coisa aí, tem um monte de prova séria. Não é brincadeira, não é vídeo de IA. Tem coisa documentada. O que é isso? É para cutucar você. É para falar, você também tem, você também é. Você não se explica. Você está aqui nesse momento, nesse espaço temporal acompanhando essa live, mas tem, sei lá, milhares de versões suas assistindo também, ou que já desistiu, ou que foi para outro lugar, ou que virou outra pessoa, ou que tem até outro sexo. Porque vai mudando, no pêndulo cósmico, na ondulação da vida, porque é tudo em onda, e tudo vai se equilibrando. Você fez uma escolha, outra versão sua fez outra escolha para a direita, uma foi para cima, outra foi para baixo. O que é isso? As energias conscienciais se equilibrando na dança cósmica da experiência. Ah, eu me amo! Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Mas você entendeu, Robson? Não é de sacanagem. A criança, ela faz isso porque o paradigma colocou a gente como seres assim, né? É sorte azar. Não é sorte azar. É você com machucado projetando para fora, autoconfirmativo. Só que todo mundo padronizado no mesmo negócio. Então tem um grande número de pessoas, olha lá, a ciência, tá tudo certo. Esse trabalho aqui não despreza nada, mas ele te dá uma brecha para você dar um pulo e para você sentir em você. Para você sair da lambança, para você ter inspiração. Marco, por que eu vou fazer tudo isso? Para você ter inspiração, para você ter prosperidade, para você ter saúde, para você sair dessa lambança do jeito certo. Tem jeito certo. Você imagina fazer qualquer trabalho de autoconhecimento, qualquer um, sem saber dessas coisas. Eu venho falando isso porque é real, gente. A motivação é importante. Não adianta você fazer yoga porque você está combatendo alguma coisa. Não, você está dando tiro no pé. O Kalunga até brincou comigo, né? Que eu era o soldado do yoga. Por que é que você está fazendo o que você está fazendo? É poder, viu, criatura? Ah, eu tenho que combater o meu colesterol. Pronto, o colesterol ganhou vida com a sua vida. Tira essas ideias da cabeça aos poucos. Não rasga tudo, não faça maluquice também. Eu só consegui fazer isso porque eu estudei muito, me convenci de verdade. Que não tem nada lá fora, eu como o que eu quiser, não presto atenção em nada nem ninguém, eu ignoro. Eu tirei a autoridade de todo mundo e vou continuar tirando até desaparecer dessa dimensão. Mas é porque eu tive prova física. Não adoeço mais. Tive prova, um monte de prova, uma atrás da outra, porque eu me coloquei, eu dei o primeiro passo. Por isso que eu falei para vocês, o Kalunga não dá nada não. Ninguém dá nada. Dessas consciências que já estão mais avançadas, elas querem ver o seu movimento do seu coração. Da sua vontade de ter uma vida melhor. De verdade. E não para ficar fazendo fusquinha para ninguém. E é bom, né? Porque eu venho aqui, falo, me alimento, me abasteço. Você vê, eu fiz uma live à tarde, achei que não ia ter mais o que dizer, né? Nem sabia o que eu ia falar por causa do tema. Mas eu preciso repassar isso tudo, porque qual que é o tema? E eu permaneço naquilo que compreendi. Qual que é a compreensão do paradigma que fica martelando em vocês? Né? Então, quando eu comecei a falar assim, poxa, Marcos, você repete muito, às vezes você fica repetindo as mesmas ideias, eu não vou nem assistir mais. Por que você assiste coisa ruim noite e dia e noite? E assistir coisa boa você não pode. Assistir uma coisa que te lembra, olha, acorda, não deixa os outros te contaminar. Não é para ter medo, é para ter consciência. É para ter leveza, mas é para ter consciência. É para levar a sério você e não os outros. Não é para ter medo da língua dos outros. Não é para ter medo do paradigma. Não é para ter medo das pessoas divulgando doença. Não. É para ter consciência. É falar assim para você, por dentro. Bobagem. Bobagem. Zero. Vazio. Observador. Deixa viver. Viva e deixe viver. Cuide da sua energia e deixe o resto para o todo administrar. Sai da boca de Matilde. Para de falar, de ser um bocage da vida, falar mal dos outros, da vida, do universo, do ser humano, das coisas. Para, você não é o administrador, você não sabe nada. Você está voltando para casa agora. Olha, hoje eu fiquei que nem o Kalunga, né? Uma metralhadora. Deixa eu dar uma arrastada aqui. Se tiver pergunta, eu vou responder. Isso aí, ó. Cartomante. Estamos experienciando?
estamos junto com. Nossa amiga aqui, ó, cartomante das estrelas, 777. Falou assim, ó, então é certo dizer que estamos experienciando junto com. A nuvem, que é o todo, vivencia junto com você. Não se engane. Cada experiência que você passa, você está mandando informação para essa nuvem. Cada informação que você passa, cada vivência, que para ele é maravilhoso. Ai, que lindo, que maravilhoso. Você está tomando, tem alguém espremendo limão nos seus olhos e ele está falando, ai, que bonito, que legal. É assim que funciona. Fica com raiva não. Só escolhe. Fala, não, vou fazer uma escolha. Chega. É eu em primeiro lugar. Não tem um ser humano na face da Terra, nem mendigo, nem ninguém que não tenha poder, que não fez uma escolha. Na ignorância, mas fez. Para o todo não é ignorância. Ignorar que você é a própria luz, que você é a energia, que você é o todo, é a ignorância e é o caminho de sair dessa ignorância, de se ignorar e voltar-se para si. Né? Então não é ignorância do modo pejorativo, e sim para explicar a você e todo mundo e a mim mesmo que quando você está no jogo, você está voltando para a sua luz, para a sua energia, para uma condição fora das polaridades. Leia a psicografia do Calunga que está aqui no perfil, tá? Que tem a capinha lá com Calunga com cachecol. Você está saindo das polaridades, você está indo para a totalidade na prática. Compreendeu? Você saiu de ser um comentador da vida dos outros, de querer corrigir o todo, para cuidar de você, concentrando a sua vitalidade em você, de modo esperto, estratégico e bonitinho. Né? Olha, cadê? Não existe extraterrestre, são demônios que aparecem para enganar. Desculpa, Diego, discordo. Já tivemos contato com outras consciências, não tem nada disso, é bobagem. O que acontece é que a configuração da coisa não é como o pessoal fala por aí. Eu vou dar uma lambuja para você, tá? Diego, tem buscador espiritual também no plano de outros planetas. Porque as civilizações vão ficando muito tecnológicas e às vezes acontece de ter uma desconexão assim entre as potencialidades de novo. É um jogo muito louco, tá? Mas a gente já teve contato com outras consciências de outras, vamos colocar assim, planetas, de outras origens. Mas se não tem tempo e espaço, se as dimensões são paralelas, então tem mais coisa por aí que... Mas não vem ao caso, isso é distração também, entendeu? O que interessa é a gente na nossa potência. Não tem, entendeu? Não tem, essa é distração também, tá? Dog me escolheu. Quem é Calunga? Calunga é um espírito, uma consciência que trabalha com a gente aqui, né? É um espírito que gosta de ensinar. E o Marco também gosta de ensinar, gosta de compartilhar as coisas. O que é ponto de poder? O que é o ponto? Gatilho de poder. Claudinei, é uma palavra, lá no link da bio, tem lá, gatilho de poder. Vai lá que tem várias aulinhas. A gente sequestrou uma palavra, que é o observador da física quântica. Sequestrou, tá? A gente, é só uma coisa para ilustrar, mas tem outras coisas atrás disso. Observador e participante. Participante veio do John Wheeler, que é um físico também, da física quântica, que ele falou assim, que não existe um universo onde você está apático, além das coisas. Você é uma consciência participativa na criação do jogo da vida. E é um físico quântico, tá? Tem um monte de físico aí que fala não, é tudo bobagem, esoterismo. Não, tem gente da academia, tem gente cientista que escreve livro falando, olha, é um esqueleto no armário, é um incômodo. A consciência interfere na matéria. As coisas são feitas, tem alguma coisa ali, né? Então, não é assim, é tudo bobagem. Não é assim, tá? Não é assim. Mas a gente só fica nas palavrinhas. Porque o observador é uma palavra de poder, é uma palavra que você usa para interromper o seu comportamento daquela pessoa que te provoca, por exemplo. Tá? Então você usa uma palavra, observador, observador, observador. Na verdade, quem que é o observador acima de todos os observadores? A nuvem. É a mesma coisa que dizer,
eu me identifico com o todo, eu me identifico com o todo, eu me identifico com o todo. Não é mais Claudinei. É Claudinei junto com o todo. Vai vir a provocação, vai vir o machucado da criança. Você não olhou para isso antes, você não sabia como fazer. Aqui a gente te ensina. Aí vai vir uma pessoa te incomodar, uma palavrinha para te desvalidar, para criar aquele incômodo, o pula-saci. E você sempre respondendo do mesmo jeito, ficando bravo, ficando nervoso, se alterando, reabastecendo de vida o mesmo machucado que não vai mudar. Se você não resolver isso, isso se espalha em outras coisas na sua vida. Estou dando um exemplo. Aí você entra com a palavra, ao invés de fazer sempre igual. Você está tirando energia da situação na base. Vai fazer uma vez, 2, 3, 4, 10, daqui a pouco isso não vem mais. Essa característica simbólica de tirar valor de você através de algumas coisas vão começar a desaparecer, sumir. Mas tem que ter consciência do que está fazendo. Então no link da bio está escrito lá, gatilho de poder. Você acessa lá e dá uma maratonada, vê se você entende, se identifica, deixa a pergunta. Marco, não entendi nada. Deixa a pergunta, tá bom? Temos que mudar de perspectiva, sair da perspectiva do mundo para a nossa. Aí vamos viver melhor, que é o nosso amigo Zênio falando aqui, né? Que tem que mudar a perspectiva, sair do populacho, da perspectiva de se preocupar com tudo, com todos, com a economia, com a vida dos outros, com o que os outros vão falar e ficar na sua, para experimentar, porque aí você começa a cortar os acessos, porque tudo que você liga, se liga em você, é literal. Aí você começa, não, peraí, eu, chega de distração, eu sou o super, eu sou o hiper, chega de distração. Aqui que acontece? Vitalidade começa a voltar. O que acontece? O corpo começa a mostrar. O que acontece? Seu eu superior começa... tá mudando de coração. Tá percebendo o jogo. Vou mandar um sinal. Vou mandar uma coincidência, né? Vou mandar umas coisas para notar, para sacar. Então é isso mesmo. Vai acontecer. Tá bom? Que mais? Vamos acabando, né? Já tá no final. Olha, eu falei pra caramba, achei que não ia ter nada pra falar, mas falei um monte de coisa. Sobre religião de incorporação, Márcia. Incorporação, o que tem? Não entendi. Claudinei, você entendeu? Legal. Fale um pouco sobre o eu superior. O eu superior... ele ainda não é o todo. Pelo que a gente aprendeu com o pessoal aqui, tá? O eu superior é tipo aquela voz antes do todo, já está unido, já está com o todo. Mas ele já é um pouquinho mais individualizado do que a nuvem. A nuvem é o todo, todo. Mas essa instância sua, o eu superior, ela vem um pouquinho antes. Pelo que o Calunga já ensinou pra gente aqui, ele tem a noção individual. Ele, junto com o todo, são os responsáveis pela multidimensionalidade, pela experiência das múltiplas sondas dimensionais. O eu superior, ele tem consciência das várias múltiplas dimensões. Você imagina um ser que tem consciência de milhares, milhões, zilhões de dimensões. Porque são 7, não se esqueça, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de multidimensionais. É engraçado, às vezes eu rolo um feed assim, um negócio, e os dimensionais, como se a gente não fosse. Acorda! Acorda! A gente é. Entendeu? A gente é. Tem experiência aqui que já aconteceu, que eu não vou entrar nisso agora, porque a gente acabou a live, né, gente? Tem que publicar essa live, volta para cá, para o perfil e vai para o canal Agentes da Luz, tá? Mas teve coisa de multidimensionalidade, assim, que não foi que a pessoa estava dormindo, que nem aconteceu com a minha esposa de ontem para hoje, que foi uma coisa que ela tava os dois deitados na cama e uma versão minha veio sacudir a perna dela. E ela não tinha visto eu virado na cama. Aí ela falou, você tá doido? Pegou, foi embora, quando ela pegou e virou na cama, eu tava deitado. Sacou? Tá bom?
Foi ótimo, foi maravilhoso, adorei a live. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Olha, faz pergunta, vê os vídeos, pintou uma dúvida, vamos conversar, tá bom? Pintou uma experiência legal? Manda aqui, compartilha com todo mundo, reforça esse clube para você se sentir bem, tá bom? Olha, Dog me escolheu. Entra nos vídeos, maratona. O que você está perdendo de ligar para os outros é muito grande, tá? Mas a gente vai conversando. Não se desespere, tá bom? Tá bom? Um grande abraço para vocês. Boa noite. Boa semana. Fica na sua. Não se deixa levar pelo povão, populacho, pobreta da cabeça. Não é pobreta só de dinheiro, da cabeça. Quanto mais feliz, mais próspero, coisa boa, mais próximo da luz, mais próximo da criatividade, da potência. Não se esqueça disso. Quando vier as pessoas falar mal de dinheiro, falar mal de quem é rico, ó, fica de zóio, hein? Que é coisa para te falar, ai, o rico é mau, então a sua criança interior vai querer ficar rica? Ela não quer ser má, ela quer agradar o povo. Sacou? Então, ó, precisa cortar isso aí. Grande abraço, boa semana. Tchau, tchau.